o que se denomina lá o contempt of the court, deve ser apenado. Há uma questão importante. Os senhores sabem que existe a litigância de má-fé do artigo 17, os senhores sabem que existem as multas do artigo 14, mas na verdade a execução existe uma regra própria para os atos tentatórios da dignidade da jurisdição previstos no artigo 600. Então o que acontece? A ocultação dos bens, o sujeito de repente contrata lá um escritório grande que faz blindagem patrimonial, faz aquela operação cítrica, começa a passar bens para laranja. Esse tipo de situação é uma situação que deve ser verificada no caso concreto. Tanto é que existe, na verdade, aquela clássica diferença entre fraude contra credores, sujeito à ação pauliana, e fraude à execução, verificada dentro do processo executivo. O que acontece é, se o sujeito oculta bens, o juiz pode determinar a intimação do executado para que ele efetivamente apresente esses bens no judiciário. Há, evidentemente, tomar cuidado, e aqui nós temos que agir com uma certa parcimônia, porque o executado pode, de fato, não ter os bens. Então, o juiz, em primeiro plano, ele deve focalizar e verificar o dolo. Verificando o dolo, o juiz pode determinar a intimação do executado para que ele apresente os bens sob pena de multa, sob pena de incorrer nos atos atentatórios à dignidade da justiça. O que parece ser inegável, o que parece ser fato, o executado tem que ter, e tem que saber que a justiça vai reprimi-lo caso ele pratique atos de fraude, atos de má gestão procedimental. Então, se ele souber que, de fato, a mera ocultação de seus bens nada vai acarretar à sua esfera jurídica, nada vai acarretar ao seu patrimônio, infelizmente, nós não podemos responsabilizar o executado, porque ele evidentemente não vai querer cumprir. Nosso estágio processual ainda não autoriza a prisão por uma situação dessa, até mesmo porque aos poucos foi se derrubando, na verdade o nosso Estado democrático de direito não vê com bons olhos a prisão civil, tanto é que tiraram a questão do depositário infiel, mantendo somente o devedor de alimentos, e aí por um outro valor, que é a dignidade do menor, do sujeito hipossuficiente que precisa dos alimentos, mas o nosso ordenamento jurídico brasileiro, não há ainda a prisão civil por força dessa situação, e aí a consequência vai ser meramente patrimonial. Espero que eu tenha respondido a todas as perguntas de vocês, espero que tenha tirado as dúvidas que vocês tenham eventualmente sobre a questão da execução, e agora nós vamos para o último bloco, o X da questão, que eu responderei questões de exames anteriores. Muito obrigado, meus amigos. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas, vamos para o terceiro e último bloco, o X da questão. Deixa eu me acomodar aqui, e eu escolhi, na verdade, hoje, algumas questões distintas. O tema de execução é muito amplo, nós enfrentamos uma parte da execução, falamos sobre alguns aspectos da execução, tanto é que eu destaquei para as perguntas, as questões que os alunos formularam, eu havia separado algumas questões, inclusive, que não foram questionadas, não foram abordadas em aula. E aqui nós vamos falar sobre dois temas que também foram alguns comentados, outros não, mas é importante para a gente poder tentar atingir a maior extensão possível da matéria de execução. Então vamos ler a primeira questão aqui. Vamos lá. Maria, Ana e Cláudia, executadas por João, então em litisconsórcio passivo, que pretende o recebimento da importância de R$100.000, foram citadas por mandado expedido nos autos de carta precatória. Então Maria, Ana e Cláudia residiam em local distinto do de João. Levando-se em consideração este enunciado e os dispositivos legais referentes às ações de execução, por quantia certa, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. O prazo para a oposição de embargos do devedor iniciará no dia seguinte à juntada aos autos de ofício expedido e assinado pelo juízo deprecado ao deprecante, noticiado a consumação da citação, mesmo antes da devolução da carta precatória expedida para este fim. Meus amigos, essa é a questão correta. Esta é o que nós denominamos o X da questão.
E eu vou explicar para vocês o porquê. Na verdade, a gente tem que tomar só cuidado com uma questão importante. Nós aprendemos na faculdade, nós aprendemos nos bancos nos bancos de pós-graduação, que a citação, ela só começa a operar com a juntada aos autos, é o que diz lá o artigo 241 do CPC e os seus incisos. Ocorre que em carta precatória é diferente. Se nós seguíssemos o raciocínio da citação e da juntada, o que nós imaginaríamos? Carta precatória, todos vocês bem sabem, é ato de comunicação entre comarcas. Então o que acontece? Eu espeço a carta precatória ao juízo deprecado, o juízo deprecado recebe a carta precatória, ele vai procurar um oficial de justiça de sua circunscrição para proceder à citação. Consumada a citação, efetivada a citação, realizada a citação, volta-se a carta para o juiz originário e da juntada aos autos da carta precatória no processo original, no processo onde está de fato correndo a execução, nós teríamos aí a possibilidade de começar a correr o prazo. Só que não, começa a correr da comunicação do juízo deprecado ao juízo deprecante, à luz do artigo 738, parágrafo 2º, portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos olhar agora as outras, por que elas estão incorretas? Vamos lá, B. Se fizerem representadas por procuradores distintos, o prazo para oposição de embargos do devedor, por Maria, Ana e Cláudia, será contado em dobro. Muito bem. Meus amigos, essa questão está igualmente errada pelo mesmo artigo, pelo 738, parágrafo 3º. Todos vocês sabem que, à luz do artigo 191 do CPC, réus com procuradores diferentes, o prazo se computa em dobro. Ocorre que, nos embargos à execução, que tem natureza jurídica de ação, à luz do parágrafo 3º, não incide a regra do artigo 191. Portanto, não há se falar nesse caso em prazo em dobro ou prazo em triplo, o prazo é comum. O prazo para que todas se defendam começa da juntada do seu respectivo mandado. Ou seja, juntou o mandado de uma das litisconsortes, o prazo para que ela possa opor embargos começa dali. Tudo bem? Terceira alternativa. João não poderá se opor à indicação de bens à penhora realizada pelas devedoras, desde que estas o façam no prazo de 3 dias. Meus amigos, esta alternativa, na verdade, ela não está muito clara na lei. Se vocês lerem o artigo 652, parágrafo 3º, vocês vão verificar que, tecnicamente, isso foi explicado em aula, quem nomeia bens à penhora hoje é o credor. Nós lembramos que no regime anterior, quem nomeava bens à penhora era o executado. Ele tinha 24 horas para pagar ou nomear bens à penhora. Hoje, a preferência é que o credor nomeie bens à penhora. Ou seja, então o credor pode sim recusar os bens oferecidos pelas executadas, tá? É perfeitamente possível que isso ocorra. Vamos para a última questão. Somente após provocado por João é que o juiz poderá intimar as executadas para que indiquem a existência e localização de bens passíveis de penhora sob pena de multa, em acatamento ao princípio processual de inércia do Poder Judiciário. Vamos ler de novo aqui, ó. Somente após provocado por João é que o juiz pode intimar as executadas para que indique a existência. Não, a indicação ela pode ser dada de ofício. É perfeitamente possível que o juiz determine sem provocação do exequente a essa questão. Até porque, à luz do artigo 656, parágrafo 1º, isso é tecnicamente uma determinação do juízo. Por quê? Porque é o juiz que tem que colocar ordem no processo e verificar a conduta e a lisura do executado no ordenamento. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta. Maria ajuizou a ação de execução contra João, visando o recebimento da importância originária de R$100.000, que, corrigida à época do ajuizamento, perfazia o valor de R$150.000.
Tendo em vista as informações prestadas e os dispositivos legais